Bora continuar nosso encontro agora no sétimo bloco de um curso de construção civil. 7 blocos, quanta informação já vimos até agora. Vamos continuar em que tema? Insalubridade. Insalubridade, então, de acordo com o artigo 189 da CLT, está ligada ao quê? À saúde do trabalhador. Ou seja, para que a sociedade funcione, nós precisamos de pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, que vão, por conta de suas funções, perderem a saúde ao longo do tempo. É mole? É isso que é insalubridade. E aqui eu chamo a atenção para a súmula 293. Por quê? Porque nós, advogados, nós somos advogados, não somos técnicos. Eu não sou perito, não é? Nós vamos aqui, eu vou te mostrar a NR, que é a NR 15, que é a NR, a norma regulamentar que trata dos agentes insalubres. Essa NR 15, ela é dividida em 14 anexos, trazendo então a especificação de vários agentes insalubres e que, portanto, vão se manifestarem nas funções que envolvem o trato com cada um desses agentes especificados nos 14 anexos da NR15. Muito bem. Portanto, eu não sei definir com exatidão, na petição inicial, o agente específico. Então, exagerando um pouco. Se na petição inicial eu vou lá e falo assim, olha, o reclamante trabalhava num lugar muito quente, tão quente que prejudicava a saúde dele e que, portanto, ele faz jus ao adicional de insalubridade. Ah, beleza. Aí vai lá, a reclamada vem, fala que não é nada disso, que pelo contrário, né, o local de trabalho é sempre excelente, melhor do mundo, né? E aí? Aí vai lá e o perito vai fazer, então, o laudo dele. O engenheiro vai lá fazer a perícia no local de trabalho para ver se o negócio lá é quente mesmo. Aí chega lá, o perito vê que não tem nada de quente. Pelo contrário, é frio. Mas é tão frio, mas tão frio, que é insalubre. E aí dá insalubridade. Aí eu te pergunto, e agora? Na inicial você falou que era quente. E o perito agora entendeu que é frio. Você perdeu o pedido? Aí aqui está, vem a súmula 293 e diz assim: a verificação, mediante perícia, de prestação de serviços em condições nocivas, naturalmente, à saúde, considerando agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido do adicional de insalubridade. Então, a súmula 293, ela passa um pano aí, porque o advogado, nós aí na petição inicial, não tem como saber qual é o agente específico. Claro que entre quente e frio nós temos como saber, mas aí tem vários outros agentes em que nós vamos apontar aqui. Outra coisa importantíssima a se estudar quando fala de insalubridade é o quê? É o grau de ofensa à saúde, que pode ser 40%, 20% e 10%, máximo, médio e mínimo de agressão à saúde do trabalhador. E essas porcentagens, elas são calculadas sobre o salário mínimo. Mas por que sobre o salário mínimo se tem uma súmula do TST que fala que é sobre a remuneração do empregado, que é a súmula 228. A súmula 228, como está aqui no material, foi afastada pelo TST. Por quê? Porque o TST, ou melhor, o STF, em 2008, entendeu o quê? Entendeu o seguinte, ó. O STF diz assim, quem tem que falar se os 10%, 20% ou 40% vai ou não incidir sobre o salário base, ou sobre o total da remuneração, ou sobre o salário mínimo, que não pode. Por quê? Porque a Constituição Federal de 88, ela impede que o salário mínimo funcione como indexador de qualquer coisa. Então não pode ser base de cálculo de qualquer coisa, nem da insalubridade, nem de nada, porque ele não é indexador de nada, ele não serve de referência, né? Muito bem. E aí, a CLT é anterior à reforma, anterior à Constituição Federal, e diz lá que a insalubridade é calculada sobre o salário mínimo. Aí, de tanto se discutir, o TST
disse, então, depois de 88, como não pode ser no salário mínimo, então põe lá que vai ser sobre começou a condenar os empregadores a pagar sobre o salário base do empregado. A exemplo da periculosidade, que é 30% sobre o salário base. E aí? Aí os advogados dos empregadores levaram isso daí para o STF, e o STF disse assim, o STF é um poder judiciário. Então, o STF não pode fazer lei. Então, o STF, como não pode fazer lei, o STF não pode dizer sobre o que vai ser calculada a insalubridade. Por outro lado, a ACF diz que o salário mínimo não pode ser base de cálculo para nada. Porém, no vazio legislativo, como o legislador não edita lei, o STF não pode afastar o salário mínimo. Ainda que a própria CF prevê que o salário mínimo não pode ser base de cálculo para nada. E aí o STF decidiu o quê? Em que pese inconstitucional, portanto, equivocado, errado, ainda vai continuar sendo calculada a insalubridade sobre o salário mínimo até que o legislador faça uma lei e diga sobre o que deve ser calculado o adicional de insalubridade, que não o salário mínimo. E aí ficou essa situação, e até hoje, então, é sobre o salário mínimo. Eu entendo, com todo respeito à decisão do STF, é que a forma de calcular sobre o salário mínimo, ela gera severa discrepância entre os trabalhadores. Então, por exemplo, um trabalhador que ganha 2 salários mínimos e um trabalhador que ganhe 5 salários mínimos. Os dois expostos ao mesmo agente insalubre. Os dois vão ganhar a insalubridade no mesmo valor, calculada sobre um salário mínimo. Então, isso está dentro de um contexto de igualdade, de isonomia? Não está, né? Por isso que o correto é que, seja qual for a parcela, que ela seja calculada sobre o salário base. Olha, as horas extras é calculada sobre o salário base do empregado dividido para dar o salário hora. Ou a periculosidade é sobre o salário base. Equiparação salarial é sobre o salário que o empregado recebia. Adicional de transferência é sobre o salário base, os 25%. Então, tudo é calculado sobre o salário base. E aí fica este circo, acerca do adicional de insalubridade, que deveria ser, sim, por óbvio, sobre o salário base, Mas são muitos interesses políticos que permeiam essa coisa toda, e aí o legislador não faz a lei, para dizer sobre o que vai incidir. Veja, fizeram a reforma trabalhista, mas não fazem a lei para decidir sobre o que vai incidir o adicional de insalubridade. E vida que segue. Aí vai falar de EPI. EPI já até comentei quando nós falamos da convenção coletiva, Que não basta simplesmente oferecer, porque é obrigação do empregador, mas o empregador tem que fiscalizar. É aqui que o advogado do empregado tem que trabalhar para fazer a prova, Questionando testemunhas e o próprio representante da empresa lá, o preposto, para verificar se, além de se era fornecido, quais EPIs eram fornecidos, e aí a importância de se fazer uma internet para juntar as imagens dos EPIs que deveriam ser oferecidos e perguntar se era oferecido. E aí mostra a imagem lá na audiência, pede para o juiz mostrar as folhas tal, do ID tal, para o preposto da empresa confirmar se era ou não fornecido, quais eram ou não fornecidos. E, da mesma forma, trabalhar em cima do laudo pericial. De novo, a importância da peça de quesitos, não só para o acidente de trabalho, mas para insalubridade e periculosidade também. E assim você vai desenvolvendo o seu raciocínio, inclusive por meio de prova testemunhal. Aí você fala assim, mas num processo que já tem um laudo, precisa de fazer prova de testemunha? Com certeza absoluta, e você vai ver na jurisprudência que nós vamos trabalhar aqui. Antes disso, como se caracteriza a insalubridade? A insalubridade é caracterizada, de acordo com o 190 da CLT, por meio do quê? Por meio
das normas do Ministério do Trabalho, que está aqui, ó, aprovará o quadro de atividades e operações insalubres. Muito bem. E o que nós temos de interessante, que eu acho um negócio louco também, mas está aqui. É o seguinte, olha o inciso 1 da súmula 448 do TST, que é aplicadíssima na Justiça do Trabalho. Diz o inciso 1, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial. Não basta, para que o empregado tenha o direito ao respectivo adicional. Por quê? Porque é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial do Ministério do Trabalho. Qual que é a relação oficial do Ministério do Trabalho com relação à insalubridade? Está aí a NR 15. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, vamos supor que o empregado trabalhe numa atividade que realmente consuma a saúde dele. Aquele trabalho vai levar a saúde desse trabalhador para o buraco. Por quê? Porque é insalubre. Muito bom. E aí? Aí a gente faz um pedido de perícia na petição inicial, o perito vai lá de confiança do juízo e constata que o local é mesmo insalubre ao trabalho humano, pelo motivo X. Ok. E aí? Aí vem para os autos e vai abrir para impugnação do laudo, né? Aí o advogado da reclamada vai falar o quê? Olha, o agente que o perito da vara do trabalho constatou que existe lá na empresa como insalubre é o agente X. Contudo, o agente X não está elencado na NR15. Logo, a atividade não é insalubre. Sério que isso é verdade? Sério que isso é verdade. E aí? Aí o juízo não poderá condenar o empregador. Por quê? Porque em que pese a atividade ser insalubre, constatada pelo engenheiro, perito, de confiança do juiz da vara do trabalho, o agente que foi constatado é um agente que não está na NR15. Ou seja, é a NR15 quem vai determinar se é ou não insalubre o local de trabalho. E não se o agente que é insalubre mesmo vai representar a insalubridade. Ou seja, não tem um adjetivo para isso. Assim, é ridículo, né? Porque a atividade é insalubre, foi constatada, mas não pode dizer que é insalubre porque não está na NR15. Ora, atualiza a NR15, mas não deixar o trabalhador morrendo aos poucos lá, porque não está na NR15. Então, veja, isso é direito. Isso é direito. Isso é um dos motivos que faz deixar claro que não existe, assim, a justiça. Não existe justiça. Existe exercício da prova. Provou, leva. Não provou, não leva. Nesse caso, mesmo provando que é insalubre, não leva. Por quê? Porque tem uma NR que diz que não é, e a súmula está dizendo também que não é, e numa dessa já era. Né? Bem-vindo ao mundo do direito. Um absurdo, mas é isso aí. Bom, enfim. A NR15, então, ela vai trazer as atividades e operações insalubres. Portanto, nos termos da súmula 448 do TST, que a gente acabou de ver, para ser insalubre tem que estar aqui dentro, ou seja, dentro da NR15. Como eu disse, ela tem 14 anexos. Anexo 1 é a questão que envolve ruído contínuo e intermitente. NR15, anexo 2, ruído de impacto. Anexo 3, exposição ao calor. O 4 foi revogado. Anexo 5 e o 7 fala de radiações ionizantes. O anexo 6, condições hiperbáricas. Olha, vibração do anexo 8. Quer ver um exemplo em que é outra coisa assim assustadora? O trabalho em vibração, por exemplo, do motorista de ônibus. E na construção civil também tem. Máquinas de compactação, aquilo treme que dá medo, né? Aquilo é de uma vibração, assim, assustadora. E muitas vezes, na perícia, não é constatado. Por quê? Vou te falar, você não vai acreditar. Porque o perito que atua na vara do trabalho não tem o equipamento para medir vibração. E aí ele diz que de acordo com não sei o quê, sabe aquela coisa assim, olha,
o planeta, né? O planeta Plutão em relação ao raio solar de uma constelação que ninguém descobriu ainda, e aí isso aí de acordo com o signo de peixes, de touro, com ascendente em não sei o quê, então não é insalubre. O laudo vem assim. Sabe, umas coisas, tudo sem pé nem cabeça, porque o perito não tem o equipamento necessário. Por que não tem? Porque para medir vibração, o equipamento é caríssimo. E aí, quando envolver esse tipo de discussão, aí você tem que estar esperto e na perícia, na petição inicial, já pedir a perícia, falar dessa questão, fazer pesquisa jurisprudencial, pesquisas na internet de uma forma geral, verificar o nome correto do aparelho e pedir que a perícia seja realizada com o aparelho X. Viu? Fala sério, hein, meu amigo? É dica que não acaba mais. Anexo 9, frio. 10, umidade. 11, agentes químicos, tolerância à poeira, aqui entra muito, né, na construção civil. Agentes químicos, uma específica 13A para benzeno e o 14, os agentes biológicos. Muito bom. O 195 da CLT está dizendo que para caracterizar insalubridade tem que ser lá por perícia, que é a que é realizada dentro do processo. Então, a perícia ela é fundamental para a caracterização da insalubridade ou não, da mesma forma que é a periculosidade. Pode haver, por exemplo, a desativação do local de trabalho, porque fechou, transferiu ou acabou as atividades da empresa. E aí a perícia vai ter que ser por amostragem. Nesse caso, a prova testemunhal vai ter um bom peso, maior ainda. E o que nós vamos precisar fazer é uma pesquisa bem bacana lá na localidade para verificar as outras demandas que essa empresa sofreu e aí estudar se foi realizado lá exame de perícia, né, de insalubridade ou de periculosidade, eu estou dizendo periculosidade também, que é para aproveitar o raciocínio. E aí, então, verificar o laudo de processo paradigma para usá-lo como prova emprestada. Vale também fotos, vídeos, né? Hoje é muito comum o empregado ter fotos, então isso aí também é válido, né? Que é uma perícia aí indireta. É sobremaneira difícil de trabalhar nesse sentido, mas quando não tem mais o local para trabalhar, está prejudicado. Uma outra coisa importantíssima é você, advogado do empregado, orientar esse empregado a comparecer no dia da perícia. Se possível, você, advogado, vá também, não é? E acompanhe essa perícia passo a passo, dê segurança para o empregado, para quando o perito dirigir a palavra para ele, falar com o trabalhador, esse trabalhador tem a condição de dizer se o local de trabalho é exatamente aquele que ele trabalhou, se houve alteração ou não houve alteração no local de trabalho, né? Muitas vezes há alteração, né? O ambiente mudou, aparece EPI, né? Porque eu vou te contar um outro lado, o lado da reclamada da perícia. A perícia é marcada num dia pré-determinado. Então, imagina você na tua casa. Então, esquecendo a pandemia, você vai receber alguns colegas na sua casa, você vai receber um cliente no seu escritório. No dia da visita, o que todo mundo faz? Pelo menos na minha casa, assim, né? O que a gente faz? Dá uma arrumadinha na casa, né? Dá uma limpadinha, joga a sujeirinha para debaixo do tapete, dá uma arrumada nas coisas, guarda. Não vai estar zoada a casa para receber gente, né? Pelo menos na onde você vai receber a visita vai estar arrumadinho. Muito bom. E a perícia? É a mesma coisa. Então, no dia da perícia, meu amigo, aparece de tudo na empresa. Eles arrumam tudo, fica tudo arrumado, organizado. O chefe toma banho, corta cabelo, faz barba, tudo arrumadinho, todo mundo bonitinho, todo mundo de redinha, óculos, abafador, tudo uma coisa linda, maravilhosa. Parece que você está Nossa, onde estou? Parece que a gente chegou em outro planeta. E acontece muito isso aí, né? Então, você tem que orientar o seu cliente, advogado, ou orientar o reclamante, para que ele diga se era assim ou não, independentemente de ficar esperando o perito perguntar. Já diz que, o negócio aqui mudou, imagina, isso aqui não era assim, não era assim, não era assim, não era assim. Muito atento a isso tudo. E fazer prova, depois de ver o laudo, ver o resultado,
fazer prova por testemunha de como que era o negócio lá no dia a dia. Não é só laudo, não. Tá? Não fica esperto só atrás de laudo, não. Muito bom. Vamos continuar. O que temos de interessante aí, então? O último, anexo aí, o 14, né? E vamos ver alguns casos pontuais com relação aí à insalubridade e a exposição. Por exemplo, a sílica, que é um pó. Então, deixa até o exemplo aqui, ó, construção civil, né? Por exemplo, pedreiro, ajudante, auxiliar, atua cortando piso ou derrubando parede, ele está exposto a um pó fino, que é conhecido como pó cristalina de sílica respirável. E isso pode desencadear a silicose, que é uma doença, né? Que vai travando, vai amarrando o pulmão, não permitindo o funcionamento de forma correta. E isso pode acarretar, então, uma doença do trabalho ou uma doença profissional. Veja como a insalubridade está intimamente ligada às doenças ocupacionais, que, como nós vimos nos módulos anteriores, né, nos blocos anteriores, pode ser uma doença profissional ou uma doença do trabalho. Muito bem. Vamos ver esse julgado aqui, ó. Atendendo o pedido aí da reclamado, foi deferida a realização de perícia. E qual foi a conclusão? Que o periciando é portador de doenças crônicas pulmonares, de origem multifatorial, ou seja, não é exclusiva do trabalho, o que já começa a aparecer uma concausa. O que é concausa? A gente já estudou, conjunto de causas. Problemas respiratórios de origem da família dele, da árvore genealógica, e também do trabalho, né? As estimativas de risco apontadas no desenvolvimento das funções na reclamada demonstra risco químico poeira, que mesmo em quantidades menores influencia no desenvolvimento da patologia pulmonar, estabelecendo uma concausa. Então já reconheceu a concausa aí, ó. Fatores extralaborais também contribuem para a patologia do reclamante, como a carga genética hereditária, não é? Então, quer dizer, já tem uma concausa aqui. E aí o perito diz assim, ó, não temos exames especializados que confirmem a pneumoconiose, a perícia, né, no sentido de que a perícia técnica não confirma exposição com insalubridade para poeiras de sílica. Concluímos que não há base para o diagnóstico específico da silicose. E aí ele diz que não tem como fazer essa constatação que é específico da silicose, mas ele reconhece que o empregado tem sim essa doença e que pode ser de origem degenerativa, mas que as funções desenvolvidas por ele, empregado na empresa, podem também ter desencadeado. Isso significa o quê? Concausa. Olha aí que interessante. Pois bem, diz aqui o TST, ou melhor, isso aqui foi na vara do trabalho. O TRT diz, reexaminando o conjunto fático probatório, não tenho dúvidas que agiu corretamente o juiz de primeiro grau ao deferir o pedido. Ele vai falar lá que decorreu da doença aí. Ressalta-se que tanto a testemunha obreira, tá vendo? A testemunha do empregado, quanto o preposto da reclamada, foram unânimes em apontar o não fornecimento de respirador para poeira, como observado na sentença. Equipamento de proteção específico contra a poeira mineral, NR9, né? Recomendado ainda pela Instrução Normativa número 94. Ou seja, o empregador não cumpria com as normas de medicina e segurança do trabalho. Tá vendo aí, o amigo do legal, doutor, doutora, a importância de se estudar as NRs? É tudo, tem que estudar, é uma coisa que não tem fim. Né? E aí, desse modo, manteve a sentença e chegou no TST, e a 8ª turma do TST manteve a sentença no TRT e foi mantida também no TRT, manteve a sentença, que reconheceu a responsabilidade da reclamada com o dever de indenizar. No TST, os ministros da 8ª turma, por unanimidade, deu provimento para reformar o acórdão e reduzir o quantum alusivo à indenização por dano moral para 200 mil e a pensão equivalente a 50% da remuneração. Por que o TST reduziu tanto a indenização do pensionamento em 50%,
como reduzir os 400 mil de dano moral para 200 mil em dano moral? Porque restou reconhecida a concausa. A Vara do Trabalho e o TRT condenaram na integralidade. A reclamada levou para o TST em recurso de revista para discutir a concausa. E aí, então, a indenização foi pela metade. Esse acórdão é muito interessante porque ele demonstra a evolução. Por isso que eu gosto de estudar a jurisprudência, e por isso que sempre oriento a estudar jurisprudência. Porque é quem dá o norte em todo o encadeamento do estudo, tanto do direito material quanto do direito processual. Vamos ver mais alguns exemplos de exposição. Ruído e calor. Né? Tanto ruído quanto calor, o trabalhador da construção civil está, assim, o tempo inteiro exposto. Outra exposição é ao cimento. Só que a ANR prevê como insalubre o quê? A fabricação e o transporte de cimento. Por quê? Porque, como a gente já colocou, súmula 448 do TST. Se a ANR prevê que a fabricação e o transporte de cimento é que é insalubre, indiretamente, por não prever, ela está dizendo que o contato com o cimento não é insalubre. Por que não é insalubre? Porque não está na NR15. Mas o contato com o cimento é insalubre? É. O contato com o cimento é insalubre. Mas o empregado que tem contato com cimento na construção civil ou em qualquer lugar, ele vai ter direito adicional de insalubridade? Não. Por quê? Porque a NR15 fala que é só quem fabrica e quem transporta cimento que tem direito. A NR15 não fala expressamente, quem tem contato com cimento não tem direito. Ela não fala. Mas por ela não falar, é que não tem direito. Mas isso é um absurdo. Isso é 1 de 1 milhão. Muito bom. E aí vem jurisprudência que vai nesse caminho, né, que eu estou comentando. Exatamente, vai falar que do cimento não é, porque não está na NR15. Aí vai falar do ruído excessivo, que caracterizou, e vai falar de outros agentes, que fica aqui para o colega estudar aí com tranquilidade. Esse julgado é de construção civil e eu chamo atenção para quê? Para que você vá lá no site do TST, ó, tem o número do processo aqui, ó. Baixa esse acórdão e vai estudar. Por quê? Porque fora toda a questão de insalubridade que nós vimos, ainda nesse acórdão discutiu nulidade por cerceamento do direito de defesa, vale a pena estudar qual foi o entendimento do tribunal sobre o cerceamento da produção de prova, porque foi indeferidas as provas. Teve discussão de horas extras e anotação do cartão de ponto, que a gente já estudou nesse nosso curso de construção civil, mas que esse acórdão é muito legal. Fala de ticket de alimentação, plano de saúde previsto em norma coletiva. Tá vendo? Quantas parcelas estão previstas nas CCTs e os advogados passam batido. Fala de desconto salarial que não podia ter sido realizado. Olha a responsabilidade aqui dos empregadores para a gente estudar. Estudamos nesse curso aqui no começo, lá nos primeiros blocos. Mas esse acórdão é completíssimo. Vale muito a pena estudá-lo na integralidade. E ainda uma discussão acerca de pedido de nulidade aí, do pedido de demissão. Portanto, são temas valiosíssimos dentro de um julgado só. Quanta coisa você aprende estudando um julgado, né? O julgado do TST eu recomendo demais, porque são julgados assim bárbaros. Muitas vezes eles já vêm trazendo entendimento lá da Vara do Trabalho, aí eles discutem tudo que aconteceu no TRT e trazem o entendimento deles lá do TST, das turmas do TST, que são 8 turmas. E muitas vezes tem decisões do TST que é da SDI, que é mais um passo dentro do TST. E aí vem trazendo todo um encadeamento até a formação da jurisprudência para valer, que é formada lá na SDI do TST, que a gente chega lá com o recurso de embargos no TST, que é o recurso de embargos que está no 894 da CLT, que não é os embargos de declaração. Lá no meu curso Super Formação do Advogado Trabalhista, a gente estuda toda essa evolução recursal, essa sequência recursal, passo a passo, para você enxergar, eu vou fazendo desenho na lousa, para você enxergar certinho onde vai um recurso, o outro, como a coisa funciona, tá certo? É isso aí, meu amigo. Vamos concluindo o 7º bloco. Já voltamos para o 8º e então concluir esse nosso curso de construção civil